faz parte do nosso testemunho. Vamos abrir lá no Antigo Testamento, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, vamos ler os primeiros 16 versos desse texto. Não o nosso caminho, mas o caminho de Deus. É o tema da nossa reflexão. Segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 5, de 1 ao 16. Vamos ler alternados, os irmãos que tiverem as suas versões ditas tradicionais, vamos esperar o sinal do passo a passo. Nesse caso, nós vamos começar, nós que temos a NVI, porque se pararmos, a leitura, os irmãos já sabem que pode entrar, não precisa de alguém para conduzir. Bem, o Cizinho está ali para nos ajudar, é sempre melhor alguém. O Cizinho também tem a Bíblia da NVI, mas nós arrumamos uma Bíblia uma versão mais tradicional para que ele possa nos ajudar. O Jéssica costuma fazer esse papel para nós, mas não está conosco hoje. Segundo Reis, capítulo 5. Não é um livro muito usado, né? Então, alguns irmãos têm dificuldades. Segundo Reis 5, 1 a 16. Lá no retiro, uma das tarefas é quem acha mais presta versículo bíblico. Aquela coisa antiga, levantar a espada, tem pessoal que continua muito bom nisso, né? Mas está diminuindo, cada vez é menor. Muito bem. Então vamos, podem começar os irmãos com o auxílio, os irmãos que têm as suas Bíblias na versão tradicional, verso 1. Pode ser. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor era livramento aos sírios. E era este um homem valoroso, porém leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado a Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: oxalá que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua terra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestido. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, eu estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra. Eu que deveria contar, peço-vos e vejo que busca a ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta de Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, postará em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são os rios Abana e Farfá, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Então chegaram-se a ele seus servos e falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: levanta-te e ficarás purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de
foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então voltou ao homem de Deus, e ele toda a sua contida, e veio, pôs-se diante dele, e disse: Estiverem conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem ensino, que nada aceitarei. Embora Naamã assistisse, ele recusou. O Senhor abençoe. A sua palavra nos nossos mentes e corações e nos conduza a entrega da sua mensagem. Na Bíblia, então, está esta história. A história de Naamã, um leproso. Naamã era o comandante do exército da Síria, então o império que governava um chamado mundo civilizado. Sabe, Naamã era um grande homem em termos políticos, militares e sociais. Ele era um homem respeitado, ele era popular, um homem de grande coragem, um grande soldado. Na verdade, ele era para o seu rei, para o seu povo, um herói. Naamã recebera, em termos de prêmios e vantagens, tudo o que um homem no seu reino poderia receber mais. Mas Naamã era leproso. Sabe, queridos, a doença é assim mesmo. Ela não escolhe classes sociais, ela não escolhe cultura, ela não escolhe tamanho, ela não escolhe raças, ela vem para todos. Até hoje, uma das mais famosas obras de esculturas que há no mundo é a imagem do rei leproso que está no Camboja. Naamã tinha lepra, e a lepra naquele tempo não era como hoje. Hoje essa doença é chamada de hanseníase, porque o bacilo que a provoca foi descoberto e isolado em 1874 pelo médico e botânico norueguês Ragnar Hansen. Hoje essa enfermidade é perfeitamente curável, mas naquela época era a pior doença que poderia cometer uma pessoa. A lepra não era então somente uma doença incurável, ela marcava profundamente a sua vítima. Entre os judeus, por exemplo, à medida que a doença progredia, a pessoa doente tinha que ter um sino no pescoço para poder tocar aquele sino e avisar as pessoas que não se aproximassem delas. Eles tinham que viver em lugares isolados, e esse sino era usado junto com o grito: impuro, impuro, leproso, leproso. Não se fazia assim na Síria, mas de qualquer maneira as pessoas atingidas pela lepra também eram colocadas no osso assírio. Mas sabe, queridos, Naamã na verdade é a figura de cada um de nós, A lepra que o acometia era e é a figura do pecado. Ela representa o pecado em nossas vidas. A lepra acabava com sonhos e carreiras. Ela trazia sombras à vida de qualquer pessoa, e assim é o pecado. O pecado torna sombrio, completamente nebuloso o nosso futuro. A lepra separava as pessoas, a lepra separava marido e mulher, a lepra separava pais e filhos, separava amigos, e assim é o pecado. O pecado que separa é o pecado que separa o marido da mulher, é o pecado que separa a mulher do marido, é o pecado que separa os pais dos filhos, os filhos dos pais, é o pecado que separa amigos, é o pecado que nos separa de Deus. E que tragédia é estarmos separados de Deus. E nesse caso, queridos, é muito pior do que a lepra, porque a lepra hoje não tem mais necessidade de separar as pessoas da família. As pessoas são tratadas e podem conviver com seus familiares, mas o pecado continua fazendo isso, separando casais, destruindo famílias, acabando com relacionamentos, destruindo sociedades. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Ela diz que nós temos dentro de nós uma terrível doença que começa nos separando de Deus, que destrói o nosso relacionamento com Deus e vai destruindo o nosso relacionamento com o mundo.
sem ter um real sentido para a vida. E estão vivendo em busca de uma felicidade que nunca conseguem alcançar. O profeta Isaías, que viveu 7 séculos antes de Cristo, uma vez ele recebeu o recado de Deus para dizer assim ao povo de Israel: a iniquidade de vocês está separando vocês de mim. O pecado de vocês está fazendo com que eu esconda o meu rosto de vocês e não queira mais ouvir vocês. Isaías 59:2. Que tragédia, irmãos, é quando Deus tem que dizer: eu não quero mais ouvir vocês. O Senhor Jesus uma vez disse às pessoas que o acompanhavam, mas não queriam assumir um compromisso com Ele: olha, se vocês não crerem no que eu sou, vocês vão morrer no pecado de vocês. Sabe? O pecado é frio, o pecado é certeiro, o pecado é calculista, o pecado é uma peçonha mortal. A lepra se caracteriza pela perda da sensibilidade física. Ela envolve a pele, a mucosa e os nervos do doente, causando-lhe a insensibilidade. As pessoas acometidas por essa doença normalmente não sentem dor nas áreas do corpo onde a enfermidade se instalou, e assim é o pecado. É assim que ele trabalha na nossa mente, é assim que ele trabalha no coração, é assim que ele trabalha na nossa vida. Por isso a Bíblia diz que nós podemos ficar endurecidos ou perdermos a sensibilidade por causa do nosso pecado. A gente vai pecando e não vai tomando providências em relação ao pecado, e daqui a pouco nós estamos acostumados a ele. A Bíblia também diz que a nossa mente pode se tornar insensível à depravação. A nossa mente pode se tornar insensível à depravação de todos os tipos, por causa dos nossos pecados. E aí a gente tem que ler o que eu li. Acreditem, mas um grupo que se diz evangélico nos Estados Unidos resolveu fazer filmes pornográficos. Os casais têm que ser casados, marido e mulher. E na hora da relação sexual, quando vai chegando o momento, êxtase, eles não podem falar bobagens, não podem se deixar levar pela euforia e dizer coisas inconvenientes. Mas eles estão fazendo filmes para vender. E parece com isso alcançar a comunidade evangélica, porque você estará vendo relações sexuais de casais crentes e que são marido e mulher. Mentes importadas, irmãos. A mente foi importada pelo pecado. Não que relações sexuais seja pecado, não. Não que o prazer entre o marido e a mulher seja pecado, é uma bênção de Deus, uma bênção maravilhosa de Deus. Mas isso não pode ser comercializado, isso não é para ser vendido, isso não é para se tornar material de propaganda para ninguém. As pessoas que não têm compromissos com Deus é que pensam assim. Então é o que Paulo disse: a mente pode se tornar insensível à depravação. O pecado é assim, ele vai trabalhando em nós, ele vai nos destruindo cada dia um pouco mais, cada dia mais ele vai tornando a nossa mente insensível. Mesmo quando a mente é sensível à arte. Há muita gente cuja mente é sensível à arte. Mesmo quando a mente é sensível à poesia, mesmo quando a mente é sensível à música, o pecado a torna insensível ao bom senso, à decência. E aí cabem bem as palavras de Cláudia Ribeiro, missionária brasileira envolvida com a evangelização dos índios, líder da Jocum, escritora primorosa, falando sobre o pecado que tem feito a cultura, o mal que o pecado tem feito a cultura brasileira. Ela lembra então o pessimismo de um Carlos Drummond de Andrade, a promiscuidade de Vinícius de Moraes e a depravação de um Nelson Rodrigues. Mentes sem dúvidas extraordinárias da nossa cultura, mas visivelmente adoecidas pelo pecado. Assim como a lepra pode tornar as nossas mãos insensíveis, os nossos lábios insensíveis, os nossos pés insensíveis, o pecado também faz isso de forma ainda mais virulenta, contagiosa. Com certeza uma doença grave poderá ou não
impedir uma pessoa de celebrar a festa da vida, de bailar a valsa da vida. Vai depender de como a pessoa está por dentro. Porque eu já vi, queridos, muita gente com saúde perfeita, mas não consegue bailar, não consegue dançar a graça da vida. E conheço pessoas enfermas que, por causa de Jesus Cristo, conseguem dançar a graça da vida. Um pastor falou que uma das maiores experiências que ele teve na sua vida foi no enterro de um menino de 7 anos. Ele morreu de leucemia. E a mamãe pediu a palavra e contou algo assim extraordinário. Ela disse: vocês sabem que os médicos chegaram à conclusão que não havia mais nada para fazer por ele, mandaram ele para casa, para morrer em casa. E cada dia eu via meu filho assim. E num dia ele acordou pela manhã, um pouquinho antes do almoço, e disse: mãe, como é morrer? Como é morrer? E ela disse: aquilo foi uma facada no meu peito. E eu disse: filho, mamãe está me respondendo, me dê um tempinho, eu quero ir na cozinha, eu quero fazer um negócio, depois eu volto. E ela disse: eu fui para a cozinha, chorei muito diante de Deus, e disse: Senhor, já está sendo difícil ver meu filho morrer, e agora, o que eu vou dizer para ele? O que é morrer? Mas ela disse: mas eu confio em ti, o Senhor vai me dar uma resposta. Ela disse, voltou para a sala, e ela disse: vamos ver se ele esquece. Mas ele me viu quieto e disse: mamãe, eu lhe fiz uma pergunta, o que é morrer? Ela disse: filho, você se lembra que ontem de ontem você pediu para ver a televisão aqui na sala e você dormiu? Quando você dormiu, o papai veio, pegou você no colo, levou você para o quarto, e no outro dia você acordou no seu quarto, não foi? Foi. Pois morrer é isso, filho. Papai do céu vem, faz você dormir, pega você no colo e leva para um quarto que ele tem para você no céu. E ele disse: pastor, meu filho me olhou e riu. E disse: então, mamãe, liga para papai, manda ele vir, porque papai do céu quer me fazer dormir para me levar para o quarto que ele tem no céu. Foi o tempo do papai chegar, 5 minutos depois, aquela criança morreu. Eu posso dizer aos irmãos que esse menino, mesmo doente, celebrou a dança da vida, porque confiou no papai do céu, e o pegaria nos seus braços e o levaria para o seu lugar no céu. Mas o pecado não, irmãos. Com a doença, mesmo na doença, você pode celebrar a graça da vida, mas o pecado não. O pecado não permite que você celebre a graça da vida. Enquanto ele nos domina, enquanto ele é o Senhor da nossa vontade, ele sempre impede de nós celebrarmos a verdadeira festa da vida, trocando-a por simulacros perniciosos, sempre e sempre nos impedindo de dançarmos esta graça, de acompanharmos o ritmo da vida segundo a graça de Deus. O pecado é um tirano, um agente corruptor, uma desgraça histórica. Sabe, ele esconde as curvas fechadas da vida, os buracos inesperados da existência. Ele é toda uma tragédia pessoal, porque ele nos leva para o inferno. O pecado não é só um mal social, o pecado nos leva para o inferno. Felizmente na história de Naamã havia um homem de Deus chamado Eliseu, um homem de Deus que podia apontar o caminho da cura para a sua doença e, de certo modo, também o caminho da salvação. O texto sagrado nos conta que havia na casa daquele grande general uma mocinha escrava. Ela era uma mocinha judia, israelita, ela era escrava da esposa do general. E um dia aquela mocinha tomou coragem e disse à esposa do general: minha senhora, se tão somente o meu senhor for ver o profeta do meu povo que vive na Samaria, ele ficará bom da sua lepra. O grande Naamã, que já fora tratado por todos os médicos da corte e não adiantara nada, ele sofria, sua esposa sofria. Para Naamã, para a esposa de Naamã, para Naamã e depois para o rei da própria Síria, aquelas palavras soaram muito estranhas, mas eles estavam em busca de esperança. Se havia alguma esperança, então
quantas pessoas que já vieram a Cristo, eu e você estivemos? Você sabe dizer? Por trás de quantas pessoas que tomaram suas decisões para a cura dos seus pecados em Jesus Cristo, por quantas delas, ou em quantas delas nós estávamos orando, por trás delas, falando com elas e falando com elas sobre o perigo do pecado, de que elas deviam se livrar e se curar desta pior doença da humanidade, pregando para elas às vezes sem dizer nada, graças à nossa maneira de vivermos. Querido amigo e amiga conosco hoje, talvez haja pessoas aqui desta igreja ou de outra igreja que há tempos têm orado por você. Quem sabe, jovem, o seu pai e a sua mãe têm orado por você. Quem sabe, esposa, o seu esposo tem orado por você. Quem sabe, esposa, a sua esposa tem orado por você. Quem sabe é um amigo, uma amiga que está orando muito por você. É verdade. A vida de Naamã estava em pedaços. Ela estava ficando desfigurada. Naamã estava ficando também desfigurado. A roupa se apegava à sua pele e quando ele a tirava, sem dúvida se sentia o mais miserável dos homens. Sabe, para ele não havia nada mais a ser feito. Não havia nada que ele pudesse fazer. Nada que ele possuía podia comprar a sua cura. Ele estava fadado a morrer de forma vergonhosa, porque a lepra era vista como um castigo dos deuses entre os pagãos e como um castigo de Deus entre os hebreus. Na verdade, a lepra, assim como toda e qualquer enfermidade, está no mundo por causa do pecado de nós todos. Não, esse não era o plano original de Deus. Eu repito o que disse ontem na mensagem do culto de ação de graças da irmã Ilka. O pecado que nós cremos, ensinamos e confessamos trouxe a enfermidade, trouxe a morte espiritual e a morte física com as suas perplexidades. Nem a doença e nem a morte faziam parte da intenção original de Deus para esse mundo. E com certeza a doença e a morte não farão parte do novo universo, o mesmo universo que Deus já preparou para nós antes de sermos criados, mas que não terá mais a presença do pecado e assim de qualquer mal. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos diz que nos novos céus e na nova terra não haverá mais doença nem dor, e assim não haverá mais lágrimas. Mas Naamã, que tanto dinheiro já gastara por causa da sua doença, haveria de descobrir que Deus único e verdadeiro, quando quer abençoar alguém, não faz isso em troca de qualquer tipo de pagamento. Da mesma maneira, para a cura da doença chamada pecado, nada eu e você temos que possamos usar para pagar por essa cura. O homem mais rico do mundo não pode comprar a cura do pecado, não pode pagar pela cura do pecado, que o está destruindo cada dia mais um pouco, que está levando a sua alma para a perdição, mas ele não pode pagar pela cura desse mal. O apóstolo Paulo escreveu na Bíblia: não foi por causa de atos de justiça praticados por nós, mas por sua misericórdia, ele nos salvou mediante um lavado regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, 5 e 6. Queridos, que verdade abençoada. Deus nos oferece a sua graça, não nos cobrando nada. Paulo também escreveu: pela graça vocês são salvos através da fé, e não pelos próprios esforços de vocês. Isto é uma dádiva de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Para a cura de Naamã não se cobrou nenhum preço. O texto diz que Naamã quis dar presentes a Eliseu, e ele disse: de forma alguma, juro diante do Senhor, que não quero os seus presentes. Qualquer coisa parecida com isso nos dias de hoje não é mera coincidência. O fato do profeta Eliseu não ir recebê-lo pessoalmente, mas mandar que um servo seu dissesse: diga a ele para
cortesia, nem de desrespeito. Na verdade, foi a maneira que Eliseu precisou usar para trabalhar a mente daquele homem doente que era ainda arrogante, que mesmo doente não tinha a humildade, e Eliseu então precisa chamar aquele homem à humildade, porque mesmo doente de lepra ainda havia lugar para o orgulho e para o preconceito na vida de Naamã. Só depois que ele resolveu despojar-se do seu eu, foi que ele recebeu a bênção da cura. Meus amados, o orgulho fecha o nosso coração, o preconceito fecha o nosso coração à graça de Deus. A salvação não me custa nada, mas requer que eu me reconheça pecador, pecadora, perdido, perdida, sem salvação. Porque se eu não me reconhecer assim, eu jamais me sentirei necessitado ou necessitada da salvação. A salvação é pela graça, através de Jesus Cristo. E essa fé quer dizer que eu creio que para que eu possa ser salvo, creia que para que eu possa ser curado da minha lepra, a lepra da minha alma, Jesus Cristo se deu a si mesmo em meu lugar, na cruz do Calvário. Então, a menos que eu me despoje de mim mesmo, eu não vou me convencer de que a cruz aconteceu para que a minha imundície fosse passada para Jesus Cristo, para que a minha lepra espiritual fosse passada para Jesus Cristo. Sabe, o Rio Jordão era um rio barrento, lamacento, e isso aborreceu Naamã. Ora, não há rios em Damasco, não há rio aqui na minha terra melhor do que esse Rio Jordão. Por que eu tenho que mergulhar nesse rio? Já não basta esse profeta assim, esse tal de Eliseu não me sequer me atender, e agora me manda fazer uma coisa dessas. Que bobagem é essa? Foi preciso que os servos de Naamã, que os seus assistentes pudesse conversar com ele e convencesse e dissesse: olha, se ele pedisse uma coisa muito mais difícil que essa, o senhor não faria? Por que o senhor não quer fazer isso? Sabe, meus amados, Naamã estava doente, mas ainda queria lhe dar as notas. Naamã estava doente, mas ele mesmo queria traçar o seu caminho. Ele se achava no direito de considerar uma tolice o que Eliseu, o profeta de Deus, dissera para ser feito. Olha, se aquele general insistisse em seu orgulho, ele não ficaria curado, mas felizmente ele se deixou convencer. Meus amados, o pecado ele corrói as pessoas, ele destrói a vida, ele destrói a alma, e quando essas pessoas ouvem que Jesus Cristo é quem pode libertá-las, livrá-las do pecado, salvá-las de um destino insólito, desastroso na eternidade, muitas vezes elas querem questionar e querem lhe dar normas para Deus, querem traçar os caminhos. E quando essas pessoas que ouvem dizer que Jesus Cristo é quem pode libertá-las e livrá-las do pecado, mas querem traçar o seu próprio caminho, não conseguem, obviamente, ser libertadas do seu pecado. Como poderão ouvir Deus dizendo por meio da sua palavra que precisam reconhecer que são pecadores, precisam entender e acreditar que o caminho é Ele só, que só há uma maneira de sermos curados do nosso pecado: Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Ele quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O sacrifício de Jesus na cruz não tem que ser apenas reconhecido como um fato religioso na história. A sua morte tem que ser vista como uma substituição. É isso, irmãos, Ele me substituiu. Por que Ele substituiu? Porque eu era maldito. Por causa do meu pecado, eu sou maldito. E Ele se tornou maldito por minha causa. Sabe, Jesus é como o Rio Jordão. Por minha causa se tornou lamacento, e por causa da lama, meu pecado. Mas Ele assumiu esse papel por amor a mim, para me curar da minha lepra, da lepra do meu pecado. Ou eu mergulho nele, ou eu vou continuar com a lepra na minha alma, e
ou perdido. Quantos de nós agimos como Naamã, achando que tudo isso é uma grande bobagem? Sim, o general assírio leproso, apesar de leproso, achava-se no direito de ser arrogante, uma quimera sem razão alguma. Felizmente ele não insistiu nessa sua arrogância. Sabe, as pessoas que não querem crer em Jesus Cristo são, sem perceber, insensatas, arrogantes e loucas. Estão doentes, gravemente doentes, estão padecendo da pior de todas as doenças, a que lhes causará a morte eterna, mas ainda assim querem continuar traçando os seus caminhos. Não querem o caminho de Deus. Que não seja essa a atitude de ninguém aqui nesta noite, não mesmo. Porque finalmente percebeu que abrir mão do seu próprio caminho poderia levá-lo à cura. Naamã então não voltou para casa leproso. A Bíblia diz, ela diz que a sua carne se tornou tão limpa e nova como a de um bebê. Ele voltou curado, e curado não apenas no físico, mas também curado em sua alma imortal, em seu espírito, porque ele voltou convertido ao Deus verdadeiro. Quando eu e você entendemos que temos de abrir mão do nosso caminho para entrarmos no caminho de Deus que se chama Jesus Cristo, reconhecendo-se assim uma pessoa pecadora, perdida, necessitada do perdão da salvação, se assim reconhecermos, então vamos poder vir a Jesus. E quando fizermos isso, quando fizermos assim, nós encontraremos a graça de Deus. E voltaremos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa história de alma sarada. Não importa quão doente ela esteja. Afinal, diz a Bíblia, vamos nascer de novo. Sabe, você voltará bailando a valsa da vida, ou como disse alguém, celebrando a graça e dançando a vida. Sem dúvidas, é isso mesmo, porque é isso que acontece quando nós seguimos os caminhos de Deus. Então, se eu e você nos dizemos salvos por Jesus Cristo, se nós nos lembrarmos então de que estamos no único caminho da verdadeira e eterna saúde, não é verdade então que temos forças e que temos como nos levantarmos do nosso desânimo? Não é verdade então que podemos ter forças para sairmos da nossa depressão? Que não nos sentiremos mais oprimidos? Se nós estamos no caminho que é Jesus Cristo, por que não ter essa força? Afinal, nós já nos lavamos, queridos, queridas, no rio da vida que se chama Jesus Cristo. E aí, aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós vamos poder bailar a valsa da vida, e vamos poder celebrar a graça e dançar a vida, mesmo que ela continue difícil, mesmo que ela continue nos trazendo problemas, porque não há como viver sem problemas, não há como viver nesta vida sem sofrermos, não há como passarmos os nossos dias sem chorarmos. Mas por causa de Jesus, não há como não vivermos esta vida celebrando a graça da vida, bailando a graça da vida. Amém. Vamos ouvir mais uma vez o grupo de louvor? Sim. Pensa que há na minha e na sua vida, quando nós temos Jesus. Deus pode atuar na sua vida, fazendo aquilo que Ele pretende fazer, e eu não posso dizer o que Ele deve fazer. Ele sabe o que é melhor para você. Você acredita nisso? Você não aceitou Jesus? Você não tem Jesus como seu Senhor absoluto, Salvador, único? Querido, mergulhe no Senhor. De repente, a lepra do pecado está tomando você. Mergulhe no Senhor para você ficar curado. Querido e querida, conosco nesta noite, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, se você não tem ainda como seu Senhor absoluto,
seu Salvador único e suficiente, faça isso agora, porque a sua alma está leprosa. Você pode estar gozando a mais perfeita saúde do mundo, tomara que seja assim, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, sem Jesus, sua alma está leprosa. Não fique aborrecido comigo não fique zangado comigo não, porque eu estou falando isso com muito amor por você. Eu creio firmemente que você precisa ter um encontro com Jesus. Mergulhe agora nesse rio da vida, chamado Jesus. Deixe que Ele purifique você dos seus pecados. Nasça de novo. Saia diferente. Volte para casa. Volte para a sua história. Volte para os seus. Diferente. Transformado. Pela graça e poder do Espírito Santo de Deus no Senhor Jesus Cristo. Então, se você quiser publicamente falar desse seu encontro, desse seu desejo, desse seu encontro, enquanto o grupo estiver cantando, você pode sair do seu lugar. Eu gostaria de orar por você. Não vou dizer mais nada, é assim que eu faço. Não quero ser acusado de forçar situações. É o Espírito Santo que trabalha. Se você abrir o seu coração, Ele convence você. Se você não abrir, não adianta. Então, se você quiser, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. E então levante-se, venha da onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero realmente orar por você, ajudar você a tomar esses primeiros passos nessa sua decisão. Você que é crente, querido, aí no seu lugar mesmo, abre o seu coração, grita na sua alma: ai Senhor, não quero mais viver essa vida de opressão, de depressão, de uma porção de coisas. Eu acredito no teu amor, eu já fui lavado, mergulho outra vez, Senhor, na tua misericórdia. Acredite nisso. Você depois vai me contar a diferença. Vamos ouvir os irmãos cantando e vamos orar ao mesmo tempo, irmãos, pedindo que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar nessa oportunidade. E se você quiser então vir a Jesus, deixe o seu lugar lá na galeria, direita, esquerda, aqui no anexo, venha até aqui, eu gostaria de orar por você. Se você tiver acanhamento, peça alguém para lhe acompanhar. Haverá sempre um irmão, uma irmã que terá prazer